Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui, hoje sobre os investimentos do mês na carteira do canal, certo? Tem muita coisa bacana, a gente vai fazer algumas análises, certo? Banco do Brasil, que é uma das principais ações aqui da carteira, está sendo pressionado, em breve, vai agora no começo de novembro, vai divulgar os seus resultados. Aparentemente a situação não está fácil, a gente vai dar uma discutida nisso e em seguida a gente vai entrar em quais foram os investimentos do mês e como está performando a carteira, quanto de dividendo ela está pagando, qual que está sendo a rentabilidade e como que a gente fez os aportes do mês de outubro. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, fica aqui o convite, se inscreva no canal aí para fortalecer, a gente tem uma meta de 1000 inscritos até o fim do ano, estamos trabalhando duro para isso e com a ajuda de todo mundo aí, com certeza a gente vai conseguir. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, aqui na tela a gente já tem uma notícia do Investidor 10, onde a gente consegue ver que o Banco do Brasil está passando por uma situação nem um pouco fácil, certo? A CEO do banco já comentou que os resultados não devem vir positivos nesse trimestre, certo? Então o terceiro trimestre deve vir pressionado igual no segundo trimestre de 2025, com o resultado sendo prejudicado ali pela questão da inadimplência do agro, que a gente já vinha, que era o mesmo fantasma que estava assombrando o banco já tinha algum tempo, com o aumento da Selic. Acaba que o Banco do Brasil tem uma vantagem, uma desvantagem, principal credor para o mercado agro no Brasil. Isso é muito bom quando o agro está indo bem. Inclusive é um ponto principal que as pessoas comentam. Então, por exemplo, vou investir no Banco do Brasil porque o agro é o que move o Brasil e o Banco do Brasil é o que mais investe, mais empresta dinheiro. Se o agro cresce, o Banco do Brasil cresce, enfim, tudo é felicidade. No entanto, quando a gente tem uma redução da commodity, então a gente está passando por uma fase muito ruim do lucro do preço, certo? Do trigo, do algodão, da soja. Isso acaba prejudicando o agro nacional. Se não for suficiente, a gente ainda tem um aumento da Selic, então ainda tem uma taxa de juros, ou seja, tem pontos ruins acumulados para o pessoal do agro. Isso prejudica a capacidade deles pagarem essas dívidas que o banco empresta. Então, agora ninguém mais quer também o banco, né? Agora que o pessoal cai em cima. Porém, a gente tem que ver se é isso mesmo, se vale a pena continuar investindo ou se não. E eu vou mostrar aqui, em seguida, minha visão pessoal, o que eu estou fazendo com a minha carteira, uma recomendação. Porém, espero que consiga ajudar vocês também a tomar uma decisão aí, sem recomendações, mas fica a reflexão aí para todo mundo. Beleza, pessoal? Então, a gente tem uma outra vantagem também, que seria a renegociação das dívidas rurais. Então, quando a gente investe, por exemplo, no Banco do Brasil, que tem o sócio, que é o Estado, e o Estado, o governo, também depende da performance do agro, a gente acaba tendo algumas vantagens, como, por exemplo, se a situação está indo ruim para o agro, o governo vai lá e dá uma ajudinha, dá uma injetada de dinheiro e ajuda a pessoa a pagar as dívidas. Ou seja, pelo menos tem essa vantagem, né? Geralmente o Estado atrapalha quando é acionista das empresas, porém, em alguns pontos ele pode acabar sendo útil. A gente, inclusive, tem que ter bastante diligência para saber quando é bom ter o sócio ter o Estado como sócio e quando não é bom, né? Na maior parte das vezes não é. Então a gente tem uma previsão aqui da XP de um resultado de 3,5 bilhões, uma redução de 62% em relação ao mesmo trimestre de 2024. A Genial acredita que vai ser uma redução de 64%. Geralmente esses bancos, eles chutam muitas informações, não chutam porque é aleatório, mas eles têm, obviamente, muitos especialistas, porém não dá para levar muito em consideração, acaba que por vezes erra, não dá para a gente se basear apenas por essas perspectivas. Óbvio que é útil a gente ter como benchmark, porém não dá para a gente tomar nossas decisões baseadas no que esses bancos acreditam, certo? Porém, quando a gente vê que todos os bancos estão considerando, todos os analistas estão considerando que o resultado deve ir muito mal, realmente a gente consegue ter ali partir de um pressuposto de que o resultado bom não vai ser, né? No mínimo vai ser ruim. E é isso que está caminhando mesmo. A situação do Brasil não melhorou para ter uma redução da inadimplência. Não faria sentido, não teria nexo se o Brasil não melhorou, o banco simplesmente tem uma reversão de resultado e vir positivo. Né? Então a gente deve continuar tendo mais um trimestre difícil para o banco, certo? Porém, agora a gente vai dar uma olhada aqui se o banco continua sendo uma boa opção ou não. Quando a gente pega aqui o gráfico para analisar, desde 2015, então vou pegar aqui do vale do gráfico de 2015 até o pico de 2025, a gente teve um aumento de 360% na cotação, certo? Então 360% em 10 anos. Se a gente coloca pela cotação ajustada, que seria com os dividendos, que é muito importante da gente analisar, pega aqui desde 2015 até o pico de 2025, você reinvestindo os dividendos teria próximo de 700% de rentabilidade, ou seja, absurdo, muito bom.
a rentabilidade. Está passando por um período difícil aqui. Se a gente pega nos últimos um ano, a gente saiu de uma cotação próxima de R$ 30, quando o banco era o queridinho de todo mundo, para os seus R$ 18, então teve uma queda de quase 40%. Depois disso a gente teve uma recuperação, chegou a subir 20%, depois a gente está caindo, enfim, acaba que o banco está aguardando os resultados, está aguardando recuperação, porém suprimiu aquela queda que teve, aquele derretimento já está meio suprimido. Obviamente, com os resultados do terceiro trimestre, isso pode voltar a cair, porém acredito que muito daqui já está contabilizado na cotação. Ela já está ajustada para esse cenário ruim. Mas não tem como saber, não tem bola de cristal, tudo pode piorar, como pode melhorar também. O mercado, por vezes, cai no boato, sobe no fato, ou sobe no boato e cai no fato, né? O que importa é, a gente está com PL de 7,7 atualmente, 0,67 preço sobre patrimonial e 8% de dividend yield. O PL está esticado, obviamente a gente tem uma redução do lucro, não teria como não ter um ajuste, a cotação não caiu tanto quanto o lucro caiu, então antes dessa queda a gente tinha um PL de 4,9, 5 por aí, acabou que a cotação caiu, porém o lucro caiu mais ainda, então o preço sobre o lucro acabou sendo negativo, certo? Então a gente aumentou esse preço sobre o lucro, o banco está mais caro do que antes, quando a gente analisa dessa forma. O preço sobre patrimonial se mantém muito baixo, então é como se a gente estivesse comprando o banco inteiro com 33% de desconto, certo? Todo o patrimônio do banco, se custasse R$ 1, você estaria pagando 67 centavos. Dividend yield de 8%, o dividendo diminuiu, porém continua sendo um dividendo sólido, certo? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o preço sobre patrimonial está próximo da média. Então, a gente tem aqui a média de 0,94, já é um preço sobre patrimonial diminuído, tem um desconto de ser estatal, certo? Então, toda empresa estatal, mas tem desconto, o banco está descontado. Isso acaba sendo uma coisa que dá uma enganada na mente. Porque o banco está mais barato que Itaú e Bradesco, por exemplo, mas via de regra ele sempre vai ser. É igual Itaúsa e Itaú. Mas Itaúsa é mais barato, mas vai continuar sendo mais barato, leve isso em consideração. Então existe um desconto aqui que é meio intrínseco do banco. Nos últimos 10 anos, o preço sobre patrimonial é abaixo de 1, certo? Então leve em consideração sempre aquela métrica comparado aos últimos 10 anos daquela mesma ação, para você não cair em uma furada, certo? Uma má impressão do valuation. Quando a gente pega o PL aqui, a gente vê que de fato em 2022, 2021, 2023, quando o banco estava voando ali de lucro, o PL estava muito mais baixo. Porém, agora a gente teve uma diminuição do lucro, o PL acabou subindo, certo? Então, por mais que a cotação caiu, o PL subiu e a média histórica dos últimos 10 anos é de 6,63 de preço sobre lucro. Então, a gente está com um PL um pouco mais alto do que a média. Payout, 62%, acima da média. Então, o banco vem lucrando R$ 100 e distribuindo 62, ou seja, uma distribuição de 62% do que ele lucra. Está acima da média histórica também, a média histórica é de 40%, porém dá para ver que é uma tendência o banco partir para uma distribuição mais agressiva de dividendos. Bom, a margem líquida, quando a gente pega aqui, está muito prejudicada. A média histórica do banco era de 10% de margem líquida, porém a gente está com 5,5% e isso pode cair mais com os resultados. Então a margem está bem ruim, porém ainda tem lucro, né? O bom do banco é que geralmente, mesmo nos piores cenários, ele dá um jeito de continuar lucrando. Isso é uma vantagem muito grande. Se a gente pega aqui o CAGR de lucro, foi quanto que o banco cresceu anualizado composto. Então é como se ele estivesse crescendo 7% ao ano. Então 7% sobre 7% sobre 7% nos últimos 5 anos. A gente chegou a ter resultados melhores no passado, porém desacelerou, né? O ROI, que é a métrica de quanto que o banco consegue crescer ao ano reinvestindo dinheiro nele próprio, está muito prejudicada também, está bem abaixo da média histórica, a média histórica é de 15%. Isso aqui dá para a gente comparar como se fosse uma renda fixa. Então, se o banco tivesse um título que está descrito como: se você reinvestir dentro da empresa, você vai ter uma rentabilidade de 15% ao ano. E aí, você, como administrador, vai lá, vai pegar o dinheiro e vai colocar aqui dentro. Se um banco tem por exemplo, se uma empresa tem um ROI de 20%, é como se ela crescesse 20% ao ano aquele valor aplicado, ou seja, é um investimento muito eficiente. Agora, quando o ROI é baixo, por exemplo, 5%, 10%, é como se não compensasse ela pegar o dinheiro e investir nela própria. É como se ela investisse nela própria, mas não tivesse muito para onde crescer. Então, nesse cenário, são as empresas que estão mais propensas a distribuir.
esse lucro, já que não compensa muito investir nela própria. Historicamente, compensa para o banco. Então, a gente teve aqui anos com 18%. Então, é como se o banco reinvestisse nele próprio e crescesse 18% ao ano com aquele dinheiro. Porém, como a gente teve uma queda da performance, o ROI diminuiu. Porém, isso é temporário. Com a recuperação dos resultados, o ROI também vai melhorar com isso, certo? Bom, quando a gente pega aqui os dividendos do banco, nos últimos 10 anos, ele vem numa crescente por conta do aumento do payout, então ele vem distribuindo mais do lucro, porém em 2025 ele tomou um baque, tanto que no terceiro trimestre de 2025 ele não distribuiu dividendos. Ele deixou para distribuir no fim do ano, vai distribuir o lucro do terceiro e do quarto trimestre juntos. Então, a gente ainda essa barrinha aqui vai aumentar, porém com certeza vai ser abaixo da barrinha de 2024, 2023 e 2022. Então a gente vai tomar um baque aqui, assim como já aconteceu na história, essas coisas são cíclicas, pode acabar acontecendo, e acabou que o Banco do Brasil foi impactado por isso, certo? Quando a gente analisa aqui embaixo a dança que tem o lucro líquido com a cotação, a gente vê que o lucro está caindo, a cotação está caindo também, então não tem nada sem nexo aqui, faz todo sentido a cotação estar caindo, porém, agora a gente vai para a parte que importa, que é como está a carteira do canal atualmente. A gente está com R$ 7.000 investidos, certo? Então estamos com 7 mil de patrimônio, fizemos uma aplicação aqui de mais ou menos R$ 1.500, então a gente tem aplicado 1.800, a gente chegou aqui em 13.600, 5.400 e agora 6.800 aplicados, certo? Com mais um ganho de capital aí de 160, totalizando um patrimônio de 7 mil. Uma rentabilidade atual de 3,08%. Então, está rendendo mais ou menos 1% ao mês, mas isso não conta muito, são poucos meses, não dá para servir de benchmark. Porém, infelizmente, a carteira não teve nenhum mês de prejuízo, isso é bom, né? Pelo menos por agora. A gente pode passar por períodos difíceis, porém, infelizmente, isso não aconteceu ainda. Banco do Brasil continua sendo a nossa principal posição, então a gente fez uma aplicação do Banco do Brasil. Isso se dá por conta de toda a análise que eu realizei, os problemas ali que, ao meu ver, são pontuais, são problemas que prejudicam a cotação, porém não são problemas intrínsecos do banco. Então, por exemplo, a gente consegue fazer algumas análises de situações que acontecem com as empresas que diminuem os lucros. Então, você tinha, por exemplo, antigamente na bolsa, uma empresa muito grande chamada Blockbuster. Então, era uma empresa que estava na bolsa americana, que seria essas lojas que alugavam discos, CDs, DVDs, enfim, essas coisas, videocassete, essas coisas de entretenimento. Então, servia de aluguel. Era uma empresa muito grande, com muitas lojas, com muito lucro. Porém, em dado momento, o lucro começou a desaparecer, começou a falir, começou a entrar em recuperação e a empresa desapareceu por conta disso. Quando você analisava o lucro, você podia pensar que era algo temporário. Porém, analisando a situação macro, você já conseguia ver que era um cenário que era um problema intrínseco da estrutura da empresa. Aquele nicho, aquele setor estava condenado ao fracasso, certo? Então ele teve o período de sucesso, período de glória, porém entrou em um período de decadência. Agora, quando a gente pega o Banco do Brasil, a gente está num período difícil, porém não é porque os bancos vão sair do mundo, vai acabar os bancos, é porque o agro faliu, então vai todo mundo falir e vai deixar de ter agro. Não, o agro vai continuar existindo daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, 50 anos, enquanto tiver mundo, vai ter agro. O Brasil é rico em terras, rico em produção. O Banco do Brasil é líder nisso. Então a gente tem a Sociedade do Estado ali, uma empresa com capital aberto, porém com participação estatal, que vai continuar injetando dinheiro nesse mercado porque isso sustenta o Brasil em grande parte. Então, tanto com imposto, mas também com balança comercial para manter o dólar controlado. Então acaba que é um problema pontual que deve se resolver, deve sanar dentro dos próximos anos e a gente não tem pressa aqui. A gente investe por longo prazo mesmo, a gente sabe que vai passar por um período difícil, mas tudo bem, a rentabilidade vai chegar aqui em um momento ou outro. Na segunda posição da nossa carteira a gente tem a CEMIG, em terceiro lugar a gente tem Banco do Brasil Seguridade, caiu bastante a cotação do Banco do Brasil Seguridade, mesmo não tendo caído o lucro. Então as pessoas associam muito uma coisa a outra. Obviamente, o Banco do Brasil Seguridade também tem seguro agro, que também está prejudicado, mas não tão prejudicado quanto o crédito agrícola.
Então acabou que abriu uma oportunidade no Banco do Brasil Seguridade, a gente foi lá e abocanhou essa oportunidade. Inclusive tem vídeo aqui no canal específico sobre esse setor de seguridade para vocês analisarem como está o lucro e como que a ação caiu sem ter perdido os seus fundamentos, certo? Então é uma queda bem relativamente sem nexo, certo? Em quarto lugar a gente tem Sanepar, em quinto a gente tem a Vale, que é uma empresa muito, muito boa. A gente vai comprando todo mês, certo? Daria até para subir um pouco a posição da Vale aqui na carteira, porém também tá bom ela nessa posição. E em sexto lugar a gente tem a ISA, a única empresa que tem mais risco aqui dessa carteira é a ISA Transmissão Paulista, certo? ISA CETEP já mudou de nome algumas vezes, que é uma empresa que é de transmissão elétrica, então acaba sendo um pouco, ela apanha bastante nesses períodos de juros altos, mas a gente também tem análises específicas dela aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre os aportes do mês e sobre aquela introdução de Banco do Brasil que a gente fez ali. Bom, pegando aqui a carteira de FIIs, a gente está com HFOF, MXRF, GARI 11 e HGLG, sendo a principal posição quase igualmente aqui a HFOF, que seria um fundo de fundo. Então a gente aproveita, não precisa comprar muitos fundos imobiliários, mas a gente pega um fundo que investe em outros fundos e que está com um processador patrimonial bacana, então é como se a gente comprasse um pacotão de fundos com desconto. MXRF, padrão conhecido aí, também tem vídeo recente, GARI 11 também tem vídeo recente aqui no canal, HGLG também. Então a gente está com esses 4 fundos, certo? Criptomoeda, apenas Bitcoin, certo? A gente está com preço médio aí de 620 mil. O Bitcoin está caindo um pouco nos últimos tempos. A gente tem uma meta aí de ficar com 2,5% na carteira. Aqui está 3% porque não dá para botar 2,5%, mas seria mais ou menos 2,5% que eu busco ter em criptomoedas. ETFs internacionais, que seria 47% e meio, 47,5%. Junto, 47,5% são investimentos internacionais, mais criptomoeda 2,5%, então a gente tem 50% da carteira dolarizado. A gente está com T-Flow, que é renda fixa em dólar, certo? Então a gente está com 15% da nossa carteira renda fixa em dólar. A gente está com 10% em Schwab, que são empresas que pagam dividendos em dólar. 7% para QQQ, 7% para Voo, VNQ 4%, que seria basicamente um ETF de REITs, que seria basicamente fundos imobiliários, certo? Então a gente tem 4% de fundos imobiliários em dólar e 2,5% em ouro, que é a nossa reserva de valor, beleza? 10% em rendas fixas, aqui, então a gente está com o Tesouro Direto 2032, tanto para foco na rentabilidade no final, mas se for possível desfazer antes, com marcação ao mercado a gente se desfaz, não tem problema. E a renda fixa, principalmente aqui um LCI pré-fixado, certo? E um IPCA também aqui, pagando IPCA mais 7,6 isento de dividendo, isento de imposto de renda. Então é um LCI do Banco Inter, muito interessante, inclusive, pagando IPCA mais 7,6 sem imposto, certo? Então quando você investe pelo Tesouro Direto, você vai pagar IPCA mais 7,6, por exemplo, mas vai pagar imposto. Porém, aqui é um período curto, então a gente está com uma rentabilidade aí só por 3 anos. Porém, se a gente conseguir liquidar também antes, a gente liquida, não tem problema nenhum, certo? Aqui fica mais como reserva de oportunidade. Então, se a gente precisar do dinheiro, a gente vai lá, liquida essas posições e compra. Obviamente, Tesouro Direto não serve como reserva de oportunidade porque ele oscila o preço durante o período. Porém, esses títulos aqui da renda fixa servem como reserva de oportunidade para a gente liquidar. Então, eles têm resgate diário. Pegando aqui os dividendos, a gente está com R$ 8,00 recebidos em outubro, certo? A gente recebeu um pouco menos de dividendos do que em setembro, que foram R$ 15,00, agora a gente recebeu 8. Porém, mês que vem a gente já deve receber mais, deve atingir aí os R$ 20,00, espero eu, de dividendos, certo? A gente tem o principal pagador aqui está sendo o T-Flow, que é a nossa renda fixa em dólar, que paga basicamente mensalmente para a gente um pouquinho de dólares ali, que a gente reinveste dentro dos Estados Unidos mesmo, não traga o dinheiro para o Brasil. MXRF, HFOF, GARI 11, então os fundos imobiliários são nosso carro-chefe no quesito dividendos, porém a gente vai receber alguns dividendos de empresas nos próximos meses, ou seja, vai ter uns pagamentos mais acentuados aqui. Quando a gente pega os investimentos que a gente fez, foi investido aí R$ 1.500, certo, em outubro, foi feito um investimento em todas as ações, eu fiz um rebalanceamento geral para atingir as porcentagens ideais, ou seja, aqui a gente investe olhando de forma macro, 50% em dólar, 50% em reais, então 50% do Brasil, 50% do exterior.
Dos 50% no Brasil, a gente investe em ações, fundos imobiliários e renda fixa barra tesouro direto, certo? Então essas duas modalidades. Em dólar, a gente investe nos ETFs, certo? Então eu não compro nenhuma ação por stock pick, nenhuma ação individual, apesar de que a gente pode fazer isso no futuro. No momento eu estou pegando tudo por ETF mesmo. Então a gente tem ETF do S&P 500, a gente tem ETF de empresas de tecnologia, ETF de empresas pagadoras de dividendos e renda fixa, certo? Renda fixa em dólar. Também temos ETFs de REITs, que são os fundos imobiliários. Isso é basicamente 45% da nossa carteira em dólar. Aí a gente tem mais 2,5% em Bitcoin e mais 2,5% em ouro, totalizando 50%. Aqui do Brasil, a gente tem 30% dos 50%, certo? Então, 50% é composto por 30% em ações, 10% em fundos imobiliários e os outros 10% divididos entre renda fixa e tesouro direto, mais ou menos 5% para cada um. A gente estava com a carteira meio desbalanceada no último vídeo. Agora a gente balanceou, certo? Fez um rebalanceamento. Então eu comprei um de cada um aqui, como vocês podem acompanhar, certo? Dá para pausar o vídeo para ver em detalhes a partir daqui, a partir da Vale. Compramos um de cada um para atingir as porcentagens ideais de cada uma dessas modalidades de investimento. Atualmente a carteira está com uma rentabilidade acumulada de 3,2%. Outubro foi um mês mais difícil, em julho a gente teve uma queda, em agosto subiu, setembro subiu. Outubro a gente estava tendo um pouquinho de prejuízo até uns dias atrás, que o mundo estava meio conturbado, o Trump queria taxar a China, o Brasil estava passando por uns probleminhas também, meio padrão, né? Isso. Porém a gente conseguiu reverter, está meio no 0 a 0 em outubro. A carteira vem crescendo bem. Mês que vem a gente faz de novo mais um vídeo. Investi de novo no Banco do Brasil, certo? Então não deixei de fazer os aportes. Continua sendo o carro-chefe aqui da carteira com 6,6%, certo? Então uma posição maior que todas as outras ações aqui do Brasil. Acredito muito na recuperação. Pretendo, quando tiver a oportunidade, de aumentar o número de ações assim, quando possível, porém, acredito que pelo custo de oportunidade essas são as melhores ações, ao meu ver, que eu posso comprar hoje. Certo, pessoal? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem também quais vocês investem, beleza? Vamos trocar essa ideia aí, aceito feedbacks para melhorar os vídeos também. E por último, meu convite mais importante aqui, para vocês se inscreverem no canal aí para fortalecer, que a gente tem a meta de 1.000 inscritos até o fim do ano, beleza, pessoal? Fortaleça aí, deixa um like, um comentário, isso ajuda muito, é muito bacana a gente trocar essas experiências. Beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!